ser pregado aos judeus, que o evangelho ou o poder ou o movimento no dia de Pentecoste deveria deter-se ou estar só em Jerusalém. O Senhor agora ordena uma perseguição contra os cristãos e eles começam a sair de Jerusalém para Samaria, para Galileia, para as outras cidades circunvizinhas. Deus, sendo Deus, com a sua poderosa, com a sua grandeza, com toda a abrangência da salvação, faz com que esta salvação chegue aos gentios, e ela chega primeiro. Cornélio, Pedro vai na casa de Cornélio, ordenado por uma visão, prega para eles, eles aceitam Jesus e é batizado com o Espírito Santo. Posso assim entender que Deus, o Espírito de Deus, vendo tanto os apóstolos, quanto os discípulos, quantos que já eram convertidos, não tinha aberto o entendimento para levar essas boas novas aos gentios. Deus, pela sua bondade, o próprio Cristo aparece a Saulo, que agora se torna Paulo, e Paulo é este enviado para pregar aos gentios. Glória a Deus por isso. Eu estou fazendo essas colocações para nós entendermos algumas coisas que nos cerca nos dias de hoje como cristão e que nós precisamos nos libertar. Diga comigo, salvação. Diga de novo, salvação é para quem dá ouvido. Irmão, não adianta nós, quando eu falo não adianta, é uma força de expressão. A gente sabe que o poder da oração pode tudo, mas não adianta nós ficarmos pelejando com quem não quer. Você explica, você prega, você peleja, você mostra, a pessoa não dá ouvido, não quer, não admite, não aceita, não concorda. Aqui, Paulo, já em Roma, ele escreve ou dita para ser escrito essas palavras, dizendo: irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Nós somos judeus, mas nós não queremos. Os judeus, tanto é, irmãos, que a partir daqui deixa de se pregar o evangelho aos judeus e o evangelho é direcionado aos gentios. Deus vai falar algumas coisinhas com nós hoje. Às vezes não é muito fácil dar glória a Deus não, mas é bom para sarar. Amém por isso? É bom para sarar, isso é bom. Palavra sara. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus não nos rejeita, e isso é um engano. Eu não estou falando rejeição de um total, mas Deus deixa de contar com a gente com certas coisas. Por quê? Porque nós não deixamos a palavra dominar o nosso ser. Você já viu que tem gente que não muda nunca, não melhora nunca, nunca deixa a palavra entrar nele, ele nunca aceita a repreensão, a correção, a palavra como ela é, não aceita, não muda nunca.
Aí Jesus disse: por estas coisas sentarão comigo à mesa os publicanos, as meretrizes. Por quê? Porque não dão ouvido à palavra. Eu tenho uma preocupação comigo mesmo muito grande. Porque a gente, às vezes, meus irmãos, toda mensagem que a gente ouve, essa serviu para o fulano. Ah, se o ciclano tivesse vindo no culto. Não, se o Bertano tivesse aqui hoje. Não, irmão, a palavra tem endereço certo. Ela veio e foi para mim e para você. Nós precisamos melhorar a cada dia. O maior erro que nós cometemos é quando nós achamos que já estamos perfeitos. Não, eu já estou pronto, agora só o céu, beleza, estou tranquilo. Você está enrolado. Você está enrolado. E a gente observa ao longo do tempo. A gente vai lidando com gente, vai vivendo, vai falando. A gente tem uma noção, às vezes, de quando a pessoa está recebendo ou não aquela palavra. Você fala, é igual o pai falar com o filho e o filho não dá ouvido. Está falando, o filho está só nem aí. Quando termina, ele fala: hein, pai, posso ir? Meu filho, ó, você não pode ir por isso. Ó, meu filho, lá não é lugar para você. Você não pode ir por isso e por isso. O pai fica meia hora falando que não pode. Aí que o pai termina, ele fala assim: hein, pai, posso ir? É assim ou não, irmão? Por que o senhor não deixa eu ir? Agora, este texto aqui nos aperta muito. Eu até estava pensando, eu estava estudando e pensando em falar só no versículo 28. Dos gentios que deram crédito à palavra, que aceitaram a palavra. Mas quando eu estava lendo, o Espírito do Senhor me levou nesse versículo 27 para a nossa meditação. Sabe por quê, irmãos? Se nós não tomarmos cuidado, nós apostatamos da fé e o nosso coração endurece. E os nossos ouvidos têm comichões. Nós temos uma facilidade muito grande para receber aquelas palavras: hoje é dia da sua vitória, levanta a mão para receber. 2020 vai ser o ano da prosperidade, 2020 vai ser o ano da vitória. Agora chegou, você vai receber carro e casa. Mas nós temos dificuldade de ouvir falar assim: 2020 é ano de conserto, é ano de você atender o chamado, é ano de renunciar a si mesmo, é ano de tomar a sua cruz, é ano de rever os seus conceitos, é ano de rever o que você fala, o que você faz e o que você pensa, porque o Evangelho é poder transformador. Se o Evangelho deixou de te transformar, querido, você está com um problema sério, porque o Evangelho precisa me transformar todos os dias que eu leio, todas as mensagens que eu ouço, e assim o nome do Senhor é glorificado. Esse final de semana mesmo, entrei na caminhonete para ir embora e falei para a irmã Raquel, falei: gente do céu, mas como que a gente apanha gostoso desse jeito, né? É, irmão, a palavra fala, louvado seja o nome do Senhor. E eu fico ouvindo assim, e olhando para dentro de mim, falo: Senhor, como que eu preciso melhorar? Senhor, me ajuda, eu preciso fazer isso, eu preciso entender. Quer ver uma coisa que eu apanhei demais esse final de semana, e achei bom, e estou satisfeito, foi quando o pastor estava nos ensinando. A gente sabe disso toda hora, mas parece que a gente não quer entender, né? Quando ele disse assim:
Queridos, toda luta que você enfrenta, pode ser que o adversário está por trás dela, e a gente às vezes quer resolver no braço forte, a gente quer resolver na conversa, a gente quer ir lá tirar satisfação. Eu fiquei pensando, meu Deus, esse ano de 2019, quantas coisas eu falei e não atribuí isso a lutas espirituais. É necessário atribuir estas coisas a lutas espirituais, porque quanto mais você atribui essas coisas a lutas espirituais, mais nós somos espirituais, e quanto mais nós somos espirituais, mais nós aproximamos de Deus, porque Deus é Espírito. Mas a gente endurece, pastor César, a gente endurece. A gente começa a criar uma série de preceitos e razões, e nós vamos estudar agorinha, vamos ler alguns versículos na Bíblia, para entender isso aqui, e isso é preocupante. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai pelejando com a gente, vai pelejando com a gente, vai pelejando. Ah, você não quer não? Não, então eu vou lá no mundo chamar um que quer. Ah, você não quer ir pregar? Não, não. Então eu vou chamar um que é meio, vocês acham que ele é meio quarta-feira para fazer. Você não quer fazer? Ah, você não quer fazer? Não, não. Então tá, eu vou arrumar um que quer. E aí Deus traz de lá, limpa todinho, do pé à cabeça, lava ele, enche ele do Espírito Santo. Agora ele está batizado com o Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Ela está cheinha do poder de Deus. Aí você que não quer, vai para a porta. O Senhor Jesus disse que os fariseus ficavam na porta, nem entravam, nem deixavam os outros entrar. Na porta, cercando, criticando, falando as coisas, criando situação. Não, irmão, o reino dos céus tem espaço para todo mundo, e está faltando gente. Está faltando gente. Outra coisa que nós devemos a cada dia melhorar. Eu vou procurar falar mais devagar, para você entender, para nós entendermos. Você já viu tanto que é difícil a gente mudar? É ou não? A gente cria na cabeça da gente assim, e isso é só na cabeça da gente. Tem dia que eu fico com a raiva de mim, que eu dá vontade de ir dando cascudo até inchar o cérebro, em mim mesmo. Como que é difícil a gente mudar. Você cria aquela direção e pronto, não melhora, não renova. Não, o certo é assim, eu sou assim, meu pai nasceu assim, minha avó era assim. Meu Deus do céu, como a gente precisa melhorar. Vou lá no casamento um pouquinho. As suas brigas é as mesmas de 20 anos. Não melhorou nem as brigas. Os conflitos são os mesmos. E você acha que o adversário não sabe disso? É ele que sabe. Ele sabe aonde pega a gente, ele sabe aonde é a nossa fraqueza, ele sabe as artimanhas que ele pode criar, porque ele fala, não, essa aqui é moleza, ó, tá no papo. E nós voltamos para o mesmo lugar. É o problema dos fariseus, é o problema dos judeus. Presta atenção, irmão. Aleluia. Quero que você analise comigo. Vamos criar aqui dois cenários. Um dia Jesus fala assim: quantos milhares, quantos mil leprosos não tem ou não tinha em Israel? Mas foi necessário vir um sírio. Quantas vezes vocês tomaram banho nesse Jordão?
Quantas vezes vocês perseguiram, humilharam, ultrajaram, blasfemaram de Elias, de Eliseu, a ponto que os jovens começaram a criticar Eliseu, e Eliseu ordenou, a ursa veio e matou tudo. Mas um sírio leproso acreditou na conversa de uma menina, foi lá com reverência, com obediência, com temor, para procurar a cura. Aleluia! O profeta diz: mergulha no Jordão 7 vezes e tu serás curado. Ele ficou assim, a princípio indignado. Rapaz, tanta água limpa que eu tenho lá. Mas um dos seus súditos falou: moço, você já veio aqui para isso. Aleluia. O que é que eu quero te dizer, irmão? Oh, glória, o Espírito do Senhor manda eu te dizer. Os súditos estão te falando, os problemas estão te falando, os pássaros estão te falando, a palavra está te falando, as consequências estão te falando. Ei, melhora, isso não te custa nada. Deus tem bênção para a sua vida. Aleluia. Ei, não quero ver você vivendo assim, não quero ver você falando assim, não quero ver você desse jeito. Essa angústia dominante no teu peito é o Espírito, seu Espírito falando para você: não dê lugar à carne, dê lugar ao Espírito, porque eu quero ser abençoado. Rapaz, você já veio aqui, vai lá e mergulha. O que que tem? É mesmo, vou lá. Foi lá, mergulhou e foi curado. Será que de vez em quando não passa isso aqui no meio de nós? Hã? Quantas bênçãos nós deixou passar de largo na nossa frente? Nós emburrado com alguma coisa, invocado com alguma coisa, envolvido com alguma coisa, deixou passar de largo. O outro veio, pá. Aleluia. É Jesus falando. Quantos endemoniados não tinha em Jerusalém? Foi necessário uma mulher, Ciro Fenícia, vir de lá e clamar, sem ter jeito de receber. Mas ela ouviu alguém falar. Alguém falou para aquela mulher, aleluia. Ó, tem um profeta em Israel, um tal de Jesus de Nazaré. Ele é poderoso em obras. E aquela mulher falou: vou achá-lo. Não, só que para vocês não tem jeito. A bênção lá é só para os judeus. Ela disse: eu vou dar um jeito. Aleluia. Ela ouviu falar e deu crédito à palavra. Será que não está faltando isso em nós, irmãos? Dar mais crédito à palavra, deixar estas palavras dominar o nosso ser. Aleluia. Quando o Senhor Jesus olha para ela e diz: não posso dar do pão para os cachorros. Ela disse: eu não vim buscar pão não, Senhor, quero só a migalha. Deixa cair uma beiradinha no chão, que é a conta, é o tanto que eu preciso. Oh, glória! Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, eu não posso te dar pela lei, mas pela fé eu posso. Vai para a tua casa e aconteça segundo a tua fé. Você está entendendo isso, irmãos? Glória a Deus. Esta pregação agora foi dado a nós, esse direito foi dado a nós, este evangelho foi dado a nós. Vamos valorizar isso. Está na hora. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Está no tempo. Louvado seja o nome. Não deixa passar o tempo, não deixa passar da hora. Está no tempo de nós recebermos os benefícios dados por Deus.
Enquanto aquela mulher está debaixo da mesa, o Simão, o crente, que tem uns crentes que é Simão puro, está falando, é mais, isso é profeta nada. Se fosse, sabia que essa mulher ruim está aí debaixo, eu ia falar outro nome, mas não vou falar não. Essa tranqueira está aí debaixo, é crente nada. A gente é tão besta que a gente julga a profecia pelo profeta. É ou não? Logo quem? Fulano quer vir profetizar para mim? Olha a vida dele. Não, a sua vida está mais ruim do que a dele. Verdade? Sua vida está mais ruim do que a dele. Aleluia. Porque ele teve coragem de falar com você. Não é de Deus. Se é de Deus ou não é, aí já é problema dele. O seu papel é receber e esperar. Se for de Deus, vai cumprir. Se não for, larga para lá, ué. Pastor, eu não aceito. Cuidado, que se não aceita o seu, vai chegar ao ponto de ser igual aos fariseus, não aceitar a Cristo. O Senhor Jesus falava, eles falavam, né, que conversa. E isso fez com que a salvação saísse deles. Lá uma hora ou outra, pingamum, saísse deles e viesse para nós. Glória a Deus por isso. Temos que tomar muito cuidado. Deixar com que a palavra domine o nosso ser. Para que nós não... A Bíblia diz que dá comichão nos ouvidos. E não gosta mais de ouvir a sã doutrina. É um problema sério. A sã doutrina não gosta mais. Amontoarão para si doutores. E as mensagens são todas aquelas assim, para preencher o ego, para causar bem-estar. E aí o povo ovaciona. Quero isso não. Eu quero uma palavra que me confronta. E cada dia eu vou para casa dizendo, Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso melhorar. Senhor, eu preciso melhorar meu culto. Senhor, eu preciso melhorar minha adoração. Senhor, eu preciso melhorar o meu relacionamento com os irmãos. Senhor, eu preciso melhorar a minha forma de viver, de conversar, de estar entre as pessoas. Senhor, eu preciso melhorar a minha forma de pastorear. Senhor, eu preciso melhorar as mensagens que prego, buscado no Senhor. Porque senão, meu irmão, vira só aquele pão bolorento, uma coisa só, uma cantiga só, uma história só. Não. Eu sirvo um Deus de coisas novas. Você também serve? E que faz isso é a palavra. Vamos ler algumas coisinhas? O texto que nós lemos está aí no 27. Pois o coração deste povo está endurecido. É aquela história, eu não mudo e pronto. Quero ver se o pastor me manda. O pastor não manda não, meu irmão. O pastor não manda nem nele. Eu sou assim, você assim, pronto e acabou. Está tudo errado, irmão. Cuidado para você não endurecer o coração demais. Vai endurecendo, vira de pedra. Aí Deus usa lá em Ezequiel e diz, vou ter que tirar esse coração de pedra e botar um coração de carne aí, para ver se você escapa.
Sério isso aqui, queridos. Olha, pois o coração deste povo está endurecido, com os seus ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, ouça com os ouvidos, nem entenda com o coração, e se convertam, e eu os cure. Não existe conversão sem antes não ouvir, ver e sentir. A conversão tem que partir de nós. Você ouve a pregação e diz: Deus falou comigo, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso dar um jeito. Essa vida de pecado que eu vivia, eu não posso viver mais. Deus tem um plano na minha vida. Você é crente. A partir da hora que você fica crente, aí agora começa todo o processo de transformação. E isso não é do dia para a noite, ou é? Não é do dia para a noite, isso demanda tempo. As lutas virão, as dificuldades virão, as provas virão, as adversidades virão, as propostas virão. Você pitava igual caipora, ficou crente, largou de pitar. Não, agora não pito mais. Quando você pensou assim, larguei, chega um e fala: vai um pito aí? Não, eu larguei. Vivia igual uma manguaça. Larguei de beber. Era para a gente pensar, irmão. Primeiro, era para a família todinha ficar alegre. É ou não? A família fazia até uma festa de Guaraná e te convidar e fazer uma festa para você. Oh, que maravilha, o fulano largou de beber cachaça, está na lei dos crentes agora. Largou de beber pinga, olha que beleza, né? Agora largou de beber, não vai brigar mais com a mulher, não vai acabar com os trem tudo, não vai deitar na rua para os cachorros lamber a boca dele, não vai mais para o boteco. Agora ele largou de beber cachaça. Não, viro, está até mais cheiroso. Você está enganado. É os primeiros que vão te criticar. Vai dizer para você assim: ué, largou de ser homem? Não, agora não adianta fazer festa de família não. Fulano não vem não, largou de beber pinga, ficou metido, virou crente. É aí que a palavra precisa estar arraigada no seu coração, para você não balançar com essas coisas e dizer assim: eu não virei apenas crente, eu agora sou nova criatura em Cristo Jesus. Nós enfrentamos luta diária, queridos, ou não? Isaías 6, 9 e 10. A gente entende que aqui era uma profecia para o momento, mas também uma profecia messiânica e muito mais para os nossos dias agora. Estamos vivendo um distúrbio do evangelho, da pregação da verdade. Mas qual é o problema disso? É que o povo não quer ouvir, não quer entender, não quer saber. Meus irmãos,
A gente precisa parar um pouquinho para pensar. Imagina o Senhor Jesus, olha o que Ele fez, mas eles não queriam saber. Jesus curando, Jesus libertando, Jesus dando vitória, Jesus abençoando, Jesus fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Eles não queriam saber. Curiosidade bíblica: no casamento em Caná da Galileia, só uma pessoa percebeu o vinho diferente. Só o mestre Sala e mais ninguém. Por quê? Porque não queriam perceber. A ponto que Jesus pergunta: o que falam de mim? Não, fala que o senhor é Elias, que o senhor é a encarnação, que o senhor é um profeta e coisa e tal. Não queriam saber realmente quem ele era. Não estavam interessados na pessoa dele. E muito pior, vocês desculpem a minha franqueza, estavam os políticos e os pastores. Está escrito, Mariana vai ler. Os políticos já começaram a perseguir ele no dia que nasceu. Os magos da viagem não sabiam quem era o rei dos reis e senhor dos senhores. E eles chegam no rei e dizem: ó, nós viemos aqui, onde nasceu o menino. Que nasceu um menino? Que menino? O menino, o rei, a estrela, aleluia, que já estava mostrando, mas eles não queriam ver. Os pastores que viam os anjos, mas também não deram ouvido. Vocês não vê esses pastores dando continuidade, falando: Jesus nasceu, o Messias. Não. Foi só aquele dia, eles já não quis mais saber disso. Quando o rei ficou sabendo, falou assim: não, faz o seguinte, chama todos os entendidos da Bíblia e vai estudar, examinar. Achei. Aqui está escrito: esse menino está em Belém. Aleluia. O rei diz: ó, vocês vão lá, acha esse menino e depois vocês vêm me falar onde ele está. Eu também quero ir lá reverenciá-lo, eu também quero ir lá adorá-lo. Mentira, ele não queria aquele menino lá. Foi necessário Deus intervir, e à noite eles tiveram uma visão e disse: vá-se embora daqui, aleluia, porque o rei está procurando o menino é para matar. Ele está achando que esse menino vai tomar o trono dele. Então, irmãos, vocês desculpem a minha franqueza, mas eu não dou conta de acreditar que a igreja dá certo com esse poder. Nunca deu certo e não vai dar, aleluia. Por quê? Porque a nossa meta é diferente, é transformação de vida, é poder de Deus, é salvação. Nós temos um rei, nós temos uma cidade santa. Está escrito, o que eu estou falando está escrito. Os religiosos, quando descobriu, os pastores, quando descobriu que ele começou a pregar, já começou as reuniões. Precisa matar esse homem. Como é que faz? Esse homem não pode ficar no meio de nós, não. Esse homem está dando problema, hein? Hein, sacerdote? Como é que nós fazemos com esse negócio? Não, a hora nós pega ele, não esquenta não. Já começaram. Um dia ele estava no templo, ele já arrumou, cada um pegou uma pedra e tal, e já vieram, porque não queria ouvir o que ele tinha para falar. E sabe por que não queria ouvir? Porque ele disse que ele era a luz do mundo e o sal da terra, aleluia. Ele sendo a luz, ele disse: esse povo está em treva e eu tenho poder para manifestar as obras deles. As obras deles são mais, por isso eles me odeiam e vão odiar vocês também. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero te dizer com isso, querido? Dê crédito a esta palavra, deixa a palavra te dominar, te encher, te transformar. Levanta a tua mão e você será sarado. Isaías disse que eles engordaram o coração, encheram de muita coisa,
e não queriam mais saber de ouvir ninguém. A ponto que Jeremias fala: não, Senhor, não tem jeito não. Ezequiel disse: Senhor, eu estou falando, mas eles não estão ouvindo. Aí ele falou: não, mas Ezequiel, você continua falando, quer ouça ou quer deixa de ouvir. Mas eu estou aqui essa noite e quero ouvir. E não estou com vontade de ser só ouvinte, estou com vontade de ser praticante, como diz Tiago. Tem mais alguém que está comigo? Deixa eu ver. Mateus 13. Do 13 ao 16. Aleluia. Quem encontrou, fica de pé e leia. O outro, lê o outro. Deixa eu ver se é. Isso. Jesus reúne os seus discípulos e diz assim, ó. Primeiro eles perguntam: Senhor, por que o Senhor está falando com a gente só por parábolas? Aí ele vai explicar. Inclusive, se eu não estou enganado, esta parábola que Jesus está falando aqui é a da semeadura, da semente. Aí Jesus chama eles no particular e fala: deixa eu explicar um negócio para vocês. Sabe por que eu estou falando por vocês em parábolas? Por quê? Porque esse povo está ouvindo, mas não quer ouvir. Está vendo, mas não quer ver. Porque eles endureceu o coração. É como que se Jesus falasse assim, ó: não adianta eu pregar para eles. É sério isso ou não, irmãos? Hã? Porque às vezes a gente fala: não, se na força, não adianta falar não. Não, pastor, mas só tem que ter paciência. É ou não? Mas aqui, ó, Jesus fala: não, estou falando com vocês por parábolas, porque eles não querem ouvir. Eles não querem ver. Está cumprindo na vida deles o que Isaías falou, o que Isaías profetizou. Mas para vocês eu estou falando em parábolas. Aí aqui eu abro um parênteses. Aleluia. Oh, glória a Deus. É por isso que a palavra, Deus não faz acepção de pessoa. Deus usa quem Ele quer e quem quer ser usado. Aleluia. Aí vem este versículo por último que a irmã leu: mas bem-aventurados sois vós que ouviu, bem-aventurados sois vós que ouviu a palavra desta pregação. Vocês é mais do que feliz porque ouviu. Glória a Deus. Vocês é mais, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. Irmão, não adianta. Crente que atende a Bíblia, o chamado, ele é mais do que feliz. Eu vou repetir, você não entendeu. Crente que atende o chamado e a palavra, ele é mais do que feliz. Mas quando você encontra um crente que a vida dele é reclamar, é não sei o que, a conversa dele é ver problema dos outros, ele não está atendendo a Bíblia. Tá não. É claro, irmão, né?
Cada culto é um culto, mas não é possível. Você está com 10 anos na igreja e eu nunca vi você chorando. Nunca vi você dando um glória a Deusinho mago assim. Nunca vi você assim, falar assim, gente, mas essa palavra hoje falou comigo. Gente, mas que culto. Tem problema ou não? É claro que tem dia que você está só atira. Mas pelo amor de Deus, velho. Vamos dar uma examinada no nosso coração. Quem sabe ele está endurecido e a gente não está vendo. Mas o Senhor, que é poderoso para nos transformar, está aqui com a palavra. Olha lá, ó. Mas bem-aventurado os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Levanta a tua mão. Mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Hoje é um culto de ensino, senão eu ia parar aqui e fazer uma pregação só nessas duas frases. Os olhos que vê e os ouvidos que ouvem. É bom demais quando os olhos da gente vê, não é, irmão? Quando os olhos da gente vê, a gente vê Deus nas coisas. Quando os ouvidos da gente ouve, a gente ouve Deus até no cantar dos pássaros. Quando os olhos da gente vê, a gente vê Deus na vida dos irmãos. Por mais que o irmão está aqui naquela luta assim, custando dar conta, mas a gente vê Deus na vida dele, aleluia. Por mais que o irmão está, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, mas os olhos da gente quando vê, a gente olha e diz, esse camarada é forte, porque se fosse eu cair nesse tanto de vez, eu não dava conta de levantar, mas ele levantou, eu vou chegar para perto e vou ajudá-lo. Quando os olhos da gente vê, a gente recebe muitos benefícios da parte de Deus. Quando os olhos, irmãos, lá no tanque de Betesda, presta atenção isso aqui, ó. Lá no tanque de Betesda tinha 5 pavilhões. Quantos pavilhões? Todos 5 estavam cheios de enfermo. Está escrito. Tinha conchos, aleijados, doentes. Estava tudo lá, 5 pavilhões. Aí, só um recebeu. 10 leprosos curados. Estou falando de cura de lepra, irmão. Quantos leprosos? Só um voltou. Só um viu a salvação em Cristo Jesus. Os outros de lá mesmo foram embora. Só um voltou. Não, eu tenho que ir lá agradecer esse homem. Eu tenho que ir lá adorar esse homem. Eu preciso ir lá ver ele. Quando ele chega, Jesus, hein? Era quantos mesmo? 10. Engraçado. Só um voltou. Vamos ser esse um, irmão? Vamos abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. Romanos 11, verso 7, verso 8. Olha aí, pastor Sérgio. Até o dia de hoje, um profundo sono. Se nós continuar lendo o texto,
lá pelo verso, não tem aqui gravado na minha mente, mas eu acho que pelo verso 12, 13. Há uma pergunta que o apóstolo faz, o escritor faz, que nos aperta muito. Nós somos o jambuzeiro bravo enxertado na oliveira. Ela foi quebrada e nós fomos enxertados nela. Correto? Aí o escritor diz assim: se Deus fez isso com a oliveira, quanto mais com o jambuzeiro? Você está achando, isso aqui é palavra profética, irmão, que Deus não te quebra? Você está enganado. E Ele te arranca e põe outro no lugar. Por quê? Por causa da dureza do coração. Não admite, não aceita, não concorda. Mas esta noite, eu venho aqui para dizer para mim e para você: seja bem-aventurado em ver e ouvir esta palavra. João 12. Evangelho de Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 12. Verso 40 ao 43. Aí, recita o texto que nós já lemos e diz assim, ó: mas muitos deles creram nele, só que não manifestaram, com medo dos fariseus, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É exatamente isso que nós vivemos. Por causa do emprego fajuto, que você pode ser mandado embora amanhã, você nega Cristo. Por causa de uma posição social, que amanhã pode não ter, você vive totalmente diferente. Tem até vergonha de dar paz do Senhor. Por quê? Porque ama mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Concorda mais com as coisas deste mundo do que as coisas dos céus. E o Senhor está nos dizendo esta noite, aleluia: bem-aventurados sois vós, porque ouve e vê. Vocês querem ver? Ó, olha aqui para mim, olha para mim aqui. Ó, tanto que isso aqui é sério, ó. Se você me negar diante dos homens, eu te negarei diante do meu Pai. Se você tiver vergonha de mim diante dos homens, eu vou ter vergonha de você diante do meu Pai. E a maioria de nós tem vergonha de Jesus diante dos homens. Você é crente? Eu vou lá, eu acho bonito. Cantozinho bonito. Muitos de nós faz com que o nome do Senhor é blasfemado por causa das nossas ações, as nossas irresponsabilidades.
Porque nós não deixamos a palavra dominar o nosso ser por inteiro. Sabe por que nós não deixamos a palavra dominar o nosso ser por inteiro? É porque nós achamos que está certo. Sabe por que o mentiroso nunca larga de mentir? Porque ele acha que o que ele está falando é verdade. E isso é sério. Ele cria dentro de si esse sentimento e ele nunca muda de vida. E tem uns, irmãos, que a gente vai falar com o camarada, ele parece, se a gente não cuidar, a gente dobra o joelho e ele ora para a gente ficar crente. Está muito mais crente que a gente. É ou não? Você vai falar para a pessoa, fulano e tal, ele faz uma pregação tão linda que você fala, gente, eu acho que eu tenho que ficar crente. É eu que estou desviado. É eu que não estou ouvindo a palavra. Aleluia. Todos os dias nós precisamos olhar para nós e fazermos uma reciclagem. Como estamos? Esses dias Deus me apertou demais, irmão. Demais da conta. Pensa. O Senhor me fez uma pergunta e me apertou demais. Ele me disse assim, ó: imagine só, você fazer tudo isso e ir para o inferno. E me levou em pensamento ao inferno. E eu comecei a pensar, meu Deus, tem misericórdia de mim. Não deixa, Senhor, eu me perder no caminho. Ah, pastor, o Senhor é pastor. Aí é que é problema. Não deixe os meus ouvidos tampar, Senhor. Não deixe os meus olhos cegar, Senhor, para não ouvir o seu chamado e nem acompanhar o caminho que o Senhor nos chama todos os dias. Irmãos, vamos escapar do inferno. O Senhor me fez essa pergunta numa madrugada, e o meu coração disparou demais, e eu comecei a olhar para dentro de mim, me autoexaminar e dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida, da minha alma, do meu ser. Eu não posso ir para o inferno. Eu não devo ir para o inferno, eu não quero ir para o inferno. Eu quero ser bem-aventurado, porque eu te vejo e te ouço. É sério, irmãos. Quantas pessoas viveu na igreja, entendeu o chamado, aceitou, mas depois por uma coisa ou outra endureceu a serviço, endureceu o coração, desviou-se e morreu blasfemando de Deus. Devemos tomar muito cuidado. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14 ao verso 16. Jesus te ama. Meu irmão, minha irmã, Jesus te ama. Dá uma olhada para você. Aleluia. Olha para dentro de você hoje e diz assim, ó: Senhor, eu preciso mudar. Me ajuda. Pode ler. Mas quando se converterem ao Senhor, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Os pedidos dos judeus não sobem a Deus, porque eles ainda estão com o véu. O véu ainda está diante deles. E nós sabemos que o véu foi rasgado. Vamos trazer para os nossos dias. Tem muito crente que ainda está encoberto pelo véu. Crê em Deus? Crê, mas ainda clama pela Virgem Maria.
Crê em Deus? Crê, mas ainda busca fazer simpatia. Crê em Deus? Opa, crê. Mas ainda existe aqueles preceitos infundados. Menino, não vira o chinelo que senão sua mãe morre. Não levanta com o pé esquerdo, senão o dia não é bom. Cuidado com a sexta-feira 13, não passa debaixo da escada. Olha, cuidado, você viu o gato preto? Dá uma olhada no seu horóscopo, lê a mão. 3 pulinhos para o São Longuinho. E aí vai. Estou te falando destas coisas para você entender as grandes. Pelo amor de Deus, irmão, tenha fé, a sua oração pode chegar até Deus. Você não precisa de intermediário para falar com Ele, você pode falar com Ele direto. O véu foi rasgado. Esse limite, essas barreiras, somos nós que criamos elas. Muitas das vezes porque não cremos, outras vezes porque não queremos. Vou falar uma coisa aqui que você acha que é até quase absurda, mas você sabia que tem gente que não quer ser curado? Sabia disso? Que jeito, pastor? Tem. Porque ele tem prazer em clamar da doença. Ele tem prazer em falar assim: a minha diabetes, a minha depressão, a minha osteoporose, sai de mim, isso não é minha não. A minha úlcera, a minha dor de cabeça, a minha alergia, a minha anemia, a minha não sei o quê. Tem prazer nisso. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, como é que você está? Estou vivendo pelas bondades de Deus. Ah, irmão, mas eu estou aqui com a dor numa perna, eu estou não sei o quê. Pastor do céu, tem misericórdia. E papai, pelo amor de Deus. Ah, pastor, então o senhor está falando que crente não pode ficar doente? Crente pode ficar doente, crente fica doente, crente morre doente. Eu estou falando é que tem pessoas que não têm vontade de ser curado. Tem gente que não tem vontade de ser liberto. Você sabia que tem gente que não tem vontade de falar em línguas estranhas, de ser batizado com o Espírito Santo? Eu me livre, não quero isso para mim de jeito nenhum. Tem gente que não se batiza nas águas nunca, não tem vontade. Por quê? Eu, hein? E depois, se Deus querer me usar? Tem gente que não lê a Bíblia por custo nenhum. Por quê? Não, pastor, eu vou ler a Bíblia não. Uma vez eu escutei falando que quando a gente não sabe, não peca. Se a gente saber, aí é problema. Então não vou ler não. Aí vive aí com essa vida errante, erreis por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos mudar estas coisas dia após dia, para que o nome do Senhor seja glorificado. 2 Coríntios 4:4. Paulo escreve: os judeus oram e não recebem, porque eles estão lá debaixo do véu. Está lá, ó. Pode ler, 2 Coríntios 4:4. Amém? Nós temos um outro terrível, o Deus desse século. O irmão lê para mim Mateus 6:23. Nós lemos? Eu acho que não. Já estou terminando, irmãos.
Segundo Coríntios 4:4 está dizendo que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento, para não receber, para não entender, e ser manifesto neles a glória de Deus. E isso é um problema muito sério. Pode ler. O Evangelho, ele é poderoso para nos transformar de dentro para fora. Diga comigo, o Evangelho. Fala com raiva, irmão. O Evangelho transforma de dentro para fora. E uma das coisas que o Evangelho precisa transformar é os nossos olhos. Porque a Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. E como que cega os olhos? Pelo coração endurecido. À medida que o coração endurece, os olhos cegam. O príncipe deste século, ele cega os olhos pelos ouvidos. Se tivesse tempo, nós íamos falar sobre isso, mas deixa para lá. E aí os olhos torna treva, ou torna mal. O povo fala, diz que o peixe é pego pela boca, né? Não é não, irmão, peixe é pego pelo olho. Se ele não vê, como é que ele come? Os olhos tornam mal. Aí olha a pergunta desse versículo. Se os teus olhos produz luz, está na luz. Agora, se ele é treva, imagine como está a sua alma. Está escrito: se porém os teus olhos forem mal, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Se portanto a palavra não te satisfaz, o poder de Deus não te satisfaz, a palavra do Evangelho é uma das coisas que eu luto dia e noite. Sabe por quê, irmão? Nós devemos tomar muito cuidado quando nós recebemos os dons do Senhor, quando nós recebemos a graça da salvação, para isso não tornar em treva, porque isso torna treva e tenebrosa. De vez em quando a gente escuta, gente, mas não é possível. Como que aquele irmão teve coragem de fazer isso? Porque endureceu o coração, não deixou a palavra ir mudando dia após dia. Eu não sei como, irmão, vocês, não sei. Um crente dá conta de sair da casa dele e ir lá na casa do outro crente xingar ele. Essa alma está tenebrosa. Não pode sair da mesma fonte. Água doce e água salgada, foi Tiago quem disse. Enquanto que a tua boca é para abençoar, para levar boas novas de salvação, mas aí o coração, por causa dos olhos, fica tenebroso. Faz coisa que até o cão duvida. Cuidado. Cuidado com o teu coração. Enche ele da palavra. Enche os teus olhos de Cristo. Deixa os teus olhos ver Cristo. Deixa os teus olhos ver Cristo. Deixa os teus olhos ver Cristo. Deixa os teus ouvidos ouvir a palavra. E você será bem-aventurado. Não tem nada mais bom na vida da gente do que a simplicidade em Cristo. Esperar em Deus. Eu não dou conta de entender, irmão.
Eu entendo que isso aqui é uma vacina. Como que um crente trabalha com outro crente, ou com descrente, ou com quem for, e ele armar para aquela pessoa perder o emprego. Não tem lógica. Não tem lógica. Está com a alma enegrecida. Está errado. Tudo isso que eu estou dizendo, o profeta Isaías falou para Israel. Sabe por que vocês endureceram o coração? Por causa dos muitos comércios, por causa da vaidade, por causa da prostituição, por causa da luxúria, por causa dos prazeres desta vida. Vocês não estão dando crédito, mas a pregação e o coração de vocês estão endurecidos. Não está certo, irmão. Como que um crente, estou falando de crente porque nós estamos num culto de crente. Tem crente aí? Então é crente mesmo. Dá conta de dar um calote no outro crente, ou num descrente, comprar e não pagar. Está errado. É que eu sei que existem circunstâncias. Eu estou falando é quando você vai com o pensamento de não pagar mesmo. Como que um crente dá conta de ter inveja, de olhar o carro do irmão Genaldo e falar: esse carro tinha que ser meu, ele não merece esse carro, não é possível. Ainda bem que aqui não tem essas coisas, graças a Deus.